Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, se cuidando bastante. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o que era lógica. Vamos relembrar um pouquinho antes da gente prosseguir? Lógica, a gente falou que era a habilidade que a gente tem de aprender coisas no mundo, né? O raciocínio lógico é a habilidade que a gente tem de aprender coisas no mundo e tomar decisões com esses conhecimentos que a gente obteve do mundo. Dei o exemplo para vocês de quando a gente está com sede, a gente escolhe entre água e qualquer outra substância, a gente vai optar pela água porque foi o que a gente aprendeu. E um bebezinho lá com seus primeiros dias, até mesmo nos primeiros meses, ele ainda não teria esse conhecimento muito fixo na mente dele. Então pode ser que ele escolha outra coisa, mas a gente, como já aprendeu isso de forma bem concreta, esse conhecimento já está fixado na nossa cabeça. Toda vez que a gente for com sede procurar alguma coisa para beber e tiver água, é a nossa primeira opção, porque esse conhecimento já está bem fixado. Bom, se o raciocínio lógico é a habilidade que nós temos de aprender coisas no mundo e tomar decisões usando esses conhecimentos, que o raciocínio lógico faz o caminho entre o conhecimento e a decisão que a gente vai tomar, hoje a gente vai falar de uma coisa que é um pouquinho parecida com isso, mas relacionada ao mundo da informática, certo? Bom, a gente sabe que os computadores, as tecnologias de um modo geral, evoluíram muito, mas o computador é notável a evolução que teve ao longo dos anos. Lá, desde quando ele foi inventado até hoje em dia, a diferença é enorme. O primeiro computador que foi inventado, ele nada mais era do que uma grande calculadora que ocupava andares inteiros de um prédio, que precisava de quilômetros de fio, que não era uma coisa acessível a qualquer cidadão, igual o computador é hoje em dia, que além de ter criado mais funções, ter ficado mais fácil de ser utilizado, hoje em dia a gente já tem computador em todos os ambientes praticamente que a gente frequenta. Em casa, muita gente já tem computador, no colégio, nos bancos, no supermercado, nas lojas, em muitos ambientes que a gente frequenta, a gente já consegue ver computadores sendo utilizados, certo? Por isso mesmo, a gente tem a importância de aprender informática, né? Porque não só para o nosso divertimento, quando a gente é mais novo, a gente usa muito para diversão. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a utilizar para assuntos mais sérios, como trabalho de escola, trabalho de faculdade. E quando chega na vida adulta, a maioria dos profissionais vão precisar utilizar o computador. Até aí, todo mundo já sabe. Mas o que muita gente não sabe é que os computadores, eles evoluíram tanto, que hoje em dia a gente já tem máquinas que parecem pensar sozinha. Você já ouviu falar sobre inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é a capacidade que alguns computadores, algumas máquinas têm de imitar o pensamento humano. Como assim? Eles têm respostas tão complexas e tão rápidas para algumas questões que parece até que eles estão pensando. Mas a gente sabe que isso não é possível, não é mesmo? A gente já viu muitos filmes em que os robôs se rebelam contra os seres humanos e atacam a Terra e dominam tudo, mas aquilo ali é uma coisa bem fantasiosa. Na verdade, um computador, ele só faz aquilo que ele é programado para fazer. Bom, como assim o que ele é programado para fazer? A gente, quando é bebezinho, não sabe fazer muita coisa, não é mesmo? Você pega um bebezinho de poucos dias, ele não sabe fazer muita coisa. Assim também é um computador. Quando o computador está lá sendo criado, ele está como um bebezinho, ele ainda não sabe fazer nada. E aí, como que a gente explica para o bebezinho, como a gente ensina as coisas para o bebezinho? A gente fala com ele e vai mostrando as coisas para ele, vai ensinando ele aos poucos, através da fala e de mostrar as coisas para ele. No computador, a gente ensina o computador através de uma linguagem também, da programação. Então, um computador ele só é capaz de fazer aquilo que ele foi programado para fazer.
Então, se o computador ou o robô, né, que é muito comum a gente ver um robô que parece um ser humano com braços, pernas e cabeça dominando a Terra nos filmes. Mas se um robô ou um computador de mesa está parecendo que está pensando, é porque teve um profissional antes que ensinou ele a dar respostas muito rápidas e muito complexas. Muitas respostas para todas as perguntas possíveis, para todos os comandos possíveis que você possa dar para ele. Mas isso nem sempre fica tão claro, a gente nem sempre consegue perceber, porque tem vezes que realmente parece que está sendo pensado aquilo, não é mesmo? Quem nunca se assustou quando fala alguma coisa perto do celular e o celular te responde? A gente costuma brincar muito com quem tem computador, quem tem celular da Apple, a Siri, né? A Siri, que é muito inteligente, ou mesmo os celulares que não são da Apple também tem esses comandos de voz que nos respondem quando a gente faz algumas perguntas ou quando a gente dá alguns comandos. Às vezes parece que eles estão pensando mesmo, não é mesmo? Mas isso não é possível. Isso acontece por causa de uma coisa chamada inteligência artificial, que é a capacidade que as máquinas adquirem através da programação de simular o pensamento humano através de respostas complexas e rápidas, ok? A gente tem, para ilustrar nossa semana da inteligência artificial, a gente tem uma folhinha onde temos um passo a passo de um robô para vocês tentarem reproduzir numa caixinha em branco que está ao lado. Então a gente tem, ó, passo 1, 2, 3, 4, 5 até o 12 de como a gente desenha um robô humanoide, né, com formas parecidas com a forma humana, que é geralmente o robô que a gente vê, que a gente está acostumado a ver em filmes e desenhos. Quando a gente é pequeno, ganha robozinho de brinquedo, geralmente são robôs com esse formato. A gente sabe que não é a única forma de ter um robô, né? Os robôs podem ser feitos, podem se apresentar de várias formas diferentes. O robô da indústria é de um jeito, o robô da medicina, que é usado nos hospitais, é de outro. A gente tem robôs hoje em dia que são utilizados para limpar a casa, em formatinho redondo, pequeno. Então a gente tem robôs de muita forma, mas os robôs mais conhecidos, mais populares, são esses humanoides, com braços, pernas, olhos, boca. Então a gente vai tentar reproduzir o desenho de um robô humanoide, ok? E depois a gente tem uma pergunta que é para vocês explicarem o que é inteligência artificial. A gente tem um textinho lá no começo da página para ajudar a gente a responder isso. Inteligência artificial é a inteligência similar, ou seja, parecida à humana, utilizada por máquinas ou softwares. É o que faz o usuário de determinado computador ou tecnologia ter a sensação de que o computador está pensando, ok? Eu espero que vocês gostem e até semana que vem. Tchau, tchau!